Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa quarta aula sobre funções trigonométricas. A gente já viu lá a função seno, a função cosseno, vimos funções compostas, né? Misturando essas duas funções com outras coisas. Semana passada nós vimos um pouquinho sobre a função tangente, cotangente, secante, cossecante. Foi legal, né? Eu adorei. Agora essa semana a gente vai ver sobre as funções inversas. O que é uma função inversa? Lembra quando a gente tem a gente tem um seno ou um cosseno e aí a gente precisa saber qual é o ângulo daquele seno ou qual é o ângulo daquele cosseno? Na calculadora a gente tem lá, né, os botõezinhos que calculam, algumas diz arcseno, arccosseno, outras de seno na menos 1, cosseno na menos 1, cada calculadora tem uma formatação, mas é justamente essas as funções que a gente chama de funções inversas, tá? Então, na verdade, a gente já trabalhou com elas, só que agora a gente está vendo elas no conceito de funções, certo? Vamos ver um pouquinho delas, então? Deixa eu passar aqui. Olha só, então a primeira função que a gente vai ver, arco-seno. Então, eu coloco ali o resultado de um seno e ela me diz qual é o ângulo que tem aquele seno. Só que, como a gente sabe, as funções trigonométricas, elas são, né, periódicas. Elas vão andando, né? A seno faz isso aqui, a seno e a cosseno, né? A tangente faz uma curva maluca. Mas, para a gente ter uma inversa, a gente não vai conseguir ter inversa de toda a função. A gente vai ter que delimitar ela em determinado período. E é isso que tá aqui, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. A minha função, ó, o meu x aqui vai ser arco de seno de y quando o meu y, o meu ângulo, né, o meu resultado da função é seno de x, tá? Então é isso que está dizendo, ó, é a função que vai me dizer qual é o ângulo, né? O x vai ser o ângulo, que quando eu coloco lá na função seno de x, ele me dá esse resultado, certo? E olha só, o meu x ele não vai poder variar além disso aqui. Ele vai ter que ser maior ou igual que menos π sobre 2 e menor ou igual que π sobre 2. Está aqui a restrição que eu estava comentando, tá? Como é uma função periódica, a gente não consegue fazer a inversa para toda a função, mas a gente vai pegar nessa parte. E o meu y, ele também vai ter ali uma restrição de variação, vai variar de menos 1 até 1, certo? Olha só, então o domínio para a nossa função inversa, arco de seno, vai ser de menos 1 a 1, e a imagem de menos π sobre 2 a π sobre 2. Como ela é inversa, ó, eu tô pegando aqui na função seno essas limitações, tá? Como ela é inversa, muda. O que é domínio vira imagem, o que é imagem vira domínio, tá? Só para vocês entenderem. E aqui, ó, aqui está o nosso gráfico para vocês visualizarem como é essa função. Aqui está o nosso gráfico da nossa função seno de x, tá? Seno. Olha só onde ela vai estar aqui restrita, né? Esse pedacinho aqui, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui, onde eu fiz essa espécie de quadrado, né? Que não dá para chamar de um quadrado, nem de retângulo, que tá feio demais. Mas é só para vocês verem a região, tá? Então, para essa região vai ser delimitado aqui, ó, minha funçãozinha, essa que tá em azul, é a inversa do seno. Então, a nossa arco seno de x, de y, né? Então, aqui tá ela, ó, só para vocês visualizarem. Então, agora aqui é só ela no gráfico para vocês verem. Na verdade, ela pega e faz, como o nome diz, né? Inverte a função, certo? Vamos, ó, a igualdade x é igual a arco seno y, significa que x é o arco do intervalo dado, cujo seno é igual a y, aquilo que eu já tinha falado antes, só para ficar registrado aqui, certo? Vamos ver mais uma? A nossa arco cosseno. Olha só, então a mesma coisa, vai ser o valor, o arco, o ângulo, que tem aquele resultado como cosseno, tá? Então, ó, o y vai ter que ser o cosseno de x, né? O nosso x também, aqui também vai ter uma restrição, ele só vai poder variar de 0 a π, né? Tem que ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a π.
E o y vai variar de menos 1 a 1, certo? Aqui o domínio e a imagem deste carinha, desta nossa função, tá? O domínio vai de menos 1 a 1 e a imagem vai de 0 a π, beleza? Olha só, então, aqui pra gente ver o gráfico. Aqui o gráfico do cosseno. E aqui com a inversa também, ó, vai de 0 a π. Então, eu tenho que pegar daqui até aqui, ó. Menos 1 a 1 eu não obedeci ali, mas só pra gente ter uma noção, tá? Então, olha aqueles 3 pontinhos ali, ó, que estão marcados aqui na função cosseno, ó, é o intervalo que eu vou considerar. E aqui, ó, ele inverso, né? A inversa dele, que seria o pontinho do 0 ali. Certo? E aqui, então, a nossa função... Deixa eu apagar essa lambuza aqui que eu fiz. A nossa função completinha ali no gráfico, tá? Do arco de cosseno. Mesma coisa, a igualdade x igual a arco cosseno y significa que o x é o arco do intervalo dado cujo cosseno é igual a y. Então, o x é o ângulo, o arco, que quando eu calculo seno e cosseno, eu chego naquele resultado, que é o y, certo? Agora, o arco tangente. Olha só. Também, a mesma coisa, vai ter uma restrição aqui. A única diferença aqui no arco tangente é que ele não vai ter restrição para o y, só para o x. Então, o y vai ser a tangente de x. O meu x, ele vai ter que variar. E aqui, ó, não sei se vocês lembraram aqui quando vocês viram, tá? No seno e no cosseno, tanto no x quanto no y, o meu intervalo estava fechado, né? Que era, por exemplo, eu acho que no seno era também de menos π sobre 2 a π sobre 2 positivo, só que era menor e igual, maior e igual. Na tangente, como a função tangente, eu falei, faz aquela curva maluca assim para cima, depois a gente vai ver no gráfico, a gente não vai estar dentro desse intervalo o π sobre 2 e o menos π sobre 2, tá? Eles só delimitam, então é tudo que estiver entre esses dois, só que esses dois não fazem parte, tá? Então, ó, é maior que menos π sobre 2 e menor que π sobre 2. E o y, ele vai ser todos os reais, tá? Para o y não tem delimitação, justamente porque ela segue, né, uma coisa para sempre para cima, sempre para baixo, só no eixo x é que tem problema ali, que a função vai tendo partições, certo? Então, o domínio e o inverso, né, vai ser os reais, e a nossa imagem vai ser de menos π sobre 2 a π sobre 2, certo? Olha só, aqui está o gráfico da tangente, ó. Era isso que eu estava tentando representar aqui com as minhas mãos, ó. Ela segue uma lógica, então por isso que ela pode, ó, para o y, ela só não pode para o x, porque olha essas quebras aqui, ó. Não é um gráfico que continua assim, né? Então, tem essas quebras, por isso eu vou pegar só esse aqui, ó, só esse que corta aqui, que intersecta o eixo no ponto 0, e ele que vai ser o meu molde para minha inversa. Olha a inversa aqui, a vermelhinha, ó. Faz exatamente a mesma curva, só que invertido, né? Uma tá assim, de baixo para cima, e essa tá da esquerda para direita. E aqui só ela, olha que linda que ela é. Essa aqui é a mais bonitinha, na verdade. E a mesma coisa, então, a igualdade de x arco tangente de y significa que x é o arco do intervalo dado cuja tangente é igual a y, tá? Vamos ver agora uns exemplos aqui. Para esses exercícios, vai ser bem importante a gente relembrar da nossa tabelinha lá, ó. Eu botei ela aqui do ladinho para ir usando ela aqui para os exercícios, tá? Então, dá para fazer uma tabelinha. Quando dá para usar a calculadora, tu vai poder calcular na calculadora, né? Que é muito fácil. Mas nem sempre a gente pode usar a calculadora. Quando a gente for fazer sem calculadora, a gente vai precisar da tabelinha ou gravar, né? Que, né, vocês sabem que não é meu forte, né? Decorar coisas, então a tabelinha vai nos ajudar, certo? Então, olha só, para eu descobrir o arco seno de 1/2, eu quero saber qual é o ângulo, que o seno desse ângulo, o seno desse arco é 1/2.
Então, ó, vou olhar aqui na tabelinha, ó, aqui o seno, 1/2. Tem aqui, não tem mais nenhum, tá? Então, olha só, a única coisa que a gente tem que cuidar, que lembrar, né, se a gente for fazer uma tabelinha mais extensa, é cuidar aquele intervalo que a gente não pode, porque às vezes pode acontecer ali, se eu pegar a tabela mais extensa, vai ter, são vários arcos, né, que o seno é 1/2. A gente sabe que vai dando voltas e vai se repetindo. Mas como ela tem essa restrição de intervalo, ó, tem que estar em π sobre 2, menos 90 e 90, né, π sobre 2 e menos π sobre 2 e π sobre 2, então ele não pode passar de 90, ó. Poderia ser menos 90. Então, aqui realmente vai ser o nosso ângulo aqui, π sobre 6. Ó, então, o meu arco de 1/2 vai ser o π sobre 6, certo? Ou 30 graus, né? Aqui eu tô falando tudo em radianos. Agora, arco tangente menos 1. Qual é o arco que o resultado da minha tangente é menos 1? Mesma coisa, tem que cuidar aqui o intervalo, tem que estar, né? Entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Beleza, se por acaso fosse aqui, ó, no 90, aqui a gente teria um problema, né? Porque o 90 nesse caso não entra, né? Ele só delimita, ele não entra. Então, eu vou olhar aqui na minha tabelinha da tangente, não tenho nenhum que é menos 1. Mas eu tenho um aqui que é 1. Olha só, que é o π sobre 4. Como a gente sabe que o menos ali é só porque a volta tá, né? Tá fazendo ao contrário, então é o mesmo, tá? O menos 1 vai ser menos π sobre 4, certo? Só olhar, porque a tabelinha não tem as voltas negativas ali, só tem os positivos. Cosseno, agora é uma composta aqui, ó. O cosseno de 2 vezes o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2. Então, primeiro eu vou resolver, deixa eu achar aqui, ó. Primeiro eu vou resolver isso aqui, ó. Qual é o cosseno, qual é o arco, que o cosseno é 3π sobre 2, tá? Então, ó, olhando sempre aqui, né, tem que estar entre 0 e π. 0 e π. E é 3π sobre 2, o cosseno. Aqui, ó. Tá aqui. É 30 ou π sobre 6, tá? Agora eu tenho que fazer 2 vezes isso, porque é 2 vezes o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2. Mas beleza, é só multiplicar, ó. 2 vezes π sobre 6, né, que é o nosso resultado, vai ficar 2π sobre 6, vai dar para simplificar, vai ficar π sobre 3, tá? Simplifico o 2 com o 6 ali de baixo, vai ficar π sobre 3. E agora é só fazer o cosseno de π sobre 3, ó, porque na minha função eu tinha aqui, ó, quero calcular o cosseno do arco, né, que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Então, eu já fiz vezes 2, agora só falta calcular o cosseno. Qual é o cosseno de π sobre 3? Ah, não tenho aqui na minha... Ah, tenho sim, aqui, ó, 60. Cosseno 1/2. Então, o resultado é 1/2, certo? Mais um, olha só. O seno, também composta, ó, o seno, depois eu vou calcular o seno, do arco que tem cosseno igual a 3/5. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é o arco que tem cosseno igual a 3/5, tá? Isso que eu vou ter que descobrir. Nesse caso, a gente vai olhar aqui na nossa tabelinha e não tem 3/5, né? Eu não sei, não tem de cor ali. Daí, claro, se tiver a calculadora, pode calcular. Mas se a gente não puder usar a calculadora, o que a gente vai fazer aqui? Então, eu sei que existe um ângulo, o alfa, que eu chamei aqui de alfa, porque a gente não, como não tem ali na tabelinha, eu não sei qual é, que o cosseno desse ângulo é igual a 3/5, tá? Então, a gente vai usar aqui, eu quero saber o seno desse ângulo, tá? Porque é isso que tá dizendo aqui, ó. O seno desse ângulo, desse arco, que tem cosseno igual a 3/5. E aí a gente vai usar a nossa relação fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. A gente viu isso lá quando a gente estava aprendendo a circunferência trigonométrica, tá? Então, essa relação ela vai nos ajudar em algumas atividades aqui nas funções trigonométricas.
Então, aqui eu só vou substituir, ó. Como eu sei, né, que é 3/5 o cosseno desse ângulo que eu desconheço, eu vou substituir por 3/5 elevado ao quadrado, ó, porque é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado tem que dar igual a 1. E agora eu tenho uma equação, olha só. Uma equação, eu tenho uma incógnita aqui, porque eu quero descobrir o seno, né? Então, eu posso isolar essa minha incógnita para descobrir ela. Então, olha só. Aqui eu só elevei ao quadrado, né? 3/5, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25, certo? E agora sim eu vou isolar, ó. Vou tirar esse mais 9/25 fazendo menos dos dois lados. Então, desse lado vai ficar só o seno ao quadrado de alfa e do outro lado vai ficar 1 menos 9/25, tá? Transformei esse 1 numa fração equivalente, né? Que o resultado é 1, mas que tem denominador 25, para que eu consiga resolver essa diferença aqui. Então, 25/25. 25 dividido por 25 é 1, certo? Então, só transformei ele em 25/25, que daí agora sim é só subtrair aqui 9 de 25, ó. Então, o seno ao quadrado de alfa é 16/25, mas eu não quero saber o seno ao quadrado, eu quero saber o seno. Vou ter que sair aqui da frente de vocês. Deixa eu vir pra cá. Então, agora, qual é a operação contrária da potência? É a raiz, né? Como é uma potência ao quadrado, então eu vou tirar a raiz ao quadrada dos dois lados, tá? Opa. Aqui. Ó, então eu vou fazer a raiz quadrada ali do seno ao quadrado, fica seno, tá? E aí eu tenho que fazer a raiz quadrada de 16/25. Assim como a gente fez lá na multiplicação, a raiz também eu posso fazer por partes ali. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, o resultado dessa raiz vai ser 4/5. Portanto, o resultado de tudo aqui, ó, né, desse número aqui, o seno do arco cosseno 3/5 é 4/5. Eu não descobri qual é o cosseno que tem qual é o arco que tem esse cosseno, tá? Eu já descobri direto o seno disso, usando a nossa relação fundamental da trigonometria, beleza? Vamos para mais uma? Olha só. Obter o domínio de f de x igual a arco seno de x menos 1 sobre 2. Então, eu preciso obter o domínio de uma função inversa, tá? Como que a gente vai fazer isso? Olha só, eu sei que o domínio lá da minha função arco de seno, a bem normalzinha, né, é menos 1/1, certo? Então, aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar o meu x menos 1 sobre 2, que é tudo, dentro dessa restrição. Então, eu vou colocar ali, ó, que x menos 1... Perdi o mouse. Aqui. Que x menos 1 sobre 2 tem que ser maior ou igual que menos 1, o resultado disso tudo, e tem que ser menor ou igual que 1. Então, agora, eu vou resolver isso, tá? Preciso isolar o x. O domínio é o que o x, né? Não pode ser ou pode ser. Então, eu preciso isolar esse x daqui. Então, primeira coisa, como esse 2 está dividindo, é a mesma coisa que trabalhar numa equação, tá? Tudo que eu faço num lado, eu posso fazer desde que eu faça no outro. Só que aqui eu tenho 3, né? 3 partezinhas, 3 ladinhos. Então, para eu tirar essa divisão por 2 aqui, eu vou ter que multiplicar por 2, certo? Que daí, ó, puts. Mas se eu faço isso aqui no meio, eu vou ter que fazer aqui também. E vou ter que fazer aqui também. Então, ó, por isso que ficou menos 1 vezes 2. Aqui também 1 vezes 2. E daí agora aqui ficou só o menos 1. X menos 1, certo? Resolvendo ali a multiplicação, então ficou que x menos 1 tem que ser maior ou igual que menos 2 e menor ou igual que 2. Agora, eu tenho que tirar esse menos 1. A mesma coisa, eu vou fazer mais 1 aqui para tirar ele. Então, eu vou ter que fazer mais 1 aqui e mais 1 aqui, né? Em todos os lados. Ó.
Então, ficou ali, ó, menos 2 mais 1, o x e 2 mais 1. Agora, eu vou resolver essa sominha aqui. Vai ficar, ó, menos 2 mais 1 é menos 1. 2 mais 1 é 3. Então, o domínio da nossa função vai ser esse, ó. X vai ter que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 3. Ó, nosso domínio de menos 1 a 3. Certo? Aí, se a gente precisar descobrir o domínio para qualquer função inversa, assim, misturadinha, né, composta, a gente pode sempre usar isso. A gente vai pegar o domínio da original, que nem a gente fez lá para seno, cosseno composto, né? A gente pega lá a restrição original lá da função e vai trabalhando como se fosse uma equação, né? É uma inequação, mas a gente trabalha da mesma forma aqui para descobrir qual é o valor que x pode assumir nessa função, certo? Por hoje é só, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau! Não esqueçam, se tiverem dúvidas, chama a prof, tá? Tchau!